Estamos de volta com o Hora da Saúde. Eu continuo com a nossa convidada, a doutora Rosalina Masako Yamawaki Murata, médica pediatra da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, e continuo com a parceria do doutor Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente do serviço ao atendimento ao colaborador do Hospital de Amor. Nós estamos falando sobre alterações no crescimento. Doutora Rosalina, vamos aprofundar um pouco mais sobre as causas. O que podem ser as causas dessas alterações do crescimento? A gente pode ter causas desde nutricionais, então você tem que detectar, tá? Então, uma que a gente chama anamnese, é uma conversa com a mãe, a gente tem que saber tudo que a criança come. É uma coisa chata, mas você tem que entrar nos detalhes, que às vezes os pequenos detalhes você consegue detectar que está faltando algum nutriente. Então, você tem que ter essa percepção para você poder estar repondo, né? E hoje nas dietas que fogem às vezes do tradicional, hoje a gente tem que perguntar, às vezes a mãe é vegana, existem outros tipos ou restrições alimentares, né? Então a gente tem que detectar isso para a gente suplementar se for necessário para a criança ter um crescimento adequado, tá? Então a gente tem que procurar essas causas nutricionais, certo? Então a gente vai procurar patologias também que possam estar envolvidas, então anemia ou doenças crônicas, né? Doenças hormonais, né? Problemas da tireoide ou problemas de hormônio de crescimento, todas essas patologias a gente tem que também estar procurando. Além das causas psicológicas, como a gente já havia falado, também psicossociais, né, que possam estar envolvidas também. Doutor Marcelo, mais uma vez a gente entra aqui na importância da qualidade de vida, de uma boa alimentação. Sim, com certeza. Quando a gente faz o interrogatório, o inquérito alimentar, que faz parte da avaliação da saúde da criança, e a gente está procurando algum erro alimentar, a gente está de olho em como isso pode interferir no crescimento por conta de uma deficiência nutricional específica, a gente acaba indo atrás da rotina, né, da criança para poder investigar isso. E geralmente o erro alimentar ele está sendo presente junto com uma dinâmica da vida da criança junto ali, né? Então dificilmente você vai ver um erro alimentar que isoladamente não tem alguma questão de rotina da criança que você não possa orientar, porque está muito relacionado com a dinâmica de ir à escola ou não, o lanche que eu levo para a escola, ou se a criança lancha a refeição que a escola oferece, que hora acorda, se acorda perto da hora do almoço, se acorda longe da hora do almoço, que hora vai dormir, que hora jantou. E tudo isso vai interferir no desenvolvimento e no crescimento da criança. Então, às vezes você vê uma falha muito grande, que é deficiência de verduras e legumes na alimentação. E aí uma riqueza muito grande de carboidratos. Isso gera uma restrição nutricional que vai impactar no crescimento e que está muito relacionado com a rotina que a criança leva. Então, se a criança fica o dia todo longe de casa, longe da escola, a gente já espera um tipo de alimentação. Se ela volta, se ela alimenta em casa, se a mãe cozinha, ou se é a comida que é comprada na casa e aí a criança come. Tudo isso interfere muito na dinâmica do desenvolvimento da criança. Tudo isso que o Dr. Marcelo falou, então hoje a gente reflete o famoso 1000 dias, tá? O 1000 dias, que é desde a concepção, tá? A gente fala primeiro e segundo ano de vida, tá? Onde é muito importante, né, a gente falar que fatores para você ter uma vida saudável, tá? Então, nessa fase vulnerável, você pode ter as mudanças externas nessa fase vulnerável, pode levar a problemas no futuro, tá? Então, hoje a gente sabe que uma alimentação saudável aí nesses primeiros 1000 dias, então desde a gestação, tá? Primeiro ano de vida, segundo ano de vida, é muito importante para evitar lá para frente problemas como diabetes, hipertensão arterial, tá? Então e outras patologias aí que possam estar envolvidas. Então a gente fala que a alimentação desde o início, tá? Então com aleitamento materno nos primeiros 6 meses exclusivos e introdução da alimentação complementar, né? E a gente procurar dar alimentos saudáveis
tá? Nesse período, quer dizer, evitar doces, né? Frituras. Então, você ter alimentos saudáveis nessa fase é muito importante, porque hoje a criança, né, na verdade, ela come o que a família come. Então, é muito importante você estar orientando, né, que a criança que adquire hábitos saudáveis nessa fase, ela vai manter esses hábitos saudáveis para a vida dela, né? Então, a importância de que é uma alimentação para o crescimento adequado dessa criança. Dentro desses primeiros 1000 dias, a gente fala que está fazendo uma programação metabólica. Então, a gente está programando o corpo para funcionar de um jeito diferente. A gente está programando o corpo para como ele vai absorver nutriente, como ele vai processar esse nutriente. E além disso, tem uma programação de comportamento. Esse hábito que a família tem, né? Então, a criança ela está dentro de um contexto. Então, uma criança com alimentação saudável, dificilmente só ela vai ter essa alimentação saudável em casa. A família tem esse hábito. Então, uma criança que tem um erro alimentar, dificilmente só ela tem esse erro alimentar em casa. A família tem esse erro alimentar de modo geral, né? Que é passados os 2 anos e ali entre os 6 meses até os 2 anos, ela vai comer o que a gente vai fazer na introdução da transição alimentar, mas é baseado na comida da casa, né? Então, a gente está programando comportamentos também. Então, se eu adquiro esse hábito, além de ter o meu corpo programado para processar e absorver mais determinadas coisas, se eu adquiro esse hábito quando eu estou ali, junto com a minha família, depois é difícil eu aprender um hábito novo. Então, por exemplo, a gente pega muito isso da restrição da ingesta de verduras, de legumes, né? Se a criança não pega isso com os pais, isso não é um hábito da família, está todo mundo muito pautado no carboidrato, no alimento que é ultraprocessado. Eu estou ensinando para a criança o que ela vai entender como gostoso, o que ela vai entender como o alimento que é bacana, que é divertido de comer, de consumir. E aí esse hábito vai ficando registrado. Depois que eu já programei o meu corpo, mas também programei meu comportamento, no futuro é difícil mudar. A gente vai entendendo, eu não consigo me livrar desse hábito, não entendo por quê. Você vai ver, a origem está lá, a família inteira sempre foi assim, e aí a gente também não consegue quebrar o ciclo, né? E a gente tem a opção de, quando está nesses primeiros 1000 dias, já construir de um jeito diferente. Já construir diferente do que é o habitual e que vai gerar problemas no futuro. Quem paga a conta é o indivíduo lá na frente. Então, aos 40 anos eu vou ter mais uma vulnerabilidade que eu poderia ter evitado intervindo lá quando eu era bebê. Lá quando eu estava fazendo a puericultura, que é a consulta de rotina no pediatra, na unidade básica de saúde, e que às vezes é um momento que passa tão percebido, né, que a gente vai e faz meio que no protocolo, tem que ir todo mês no pediatra, mas esse momento ele é muito importante, não só para o hoje, mas para a vida futura. Então a conta ela é muito tardia para ser paga, mas ela é alta. Interfere no crescimento e no desenvolvimento. Sim. Sim. A gente fala que muitas expressões gênicas, né? Genes que poderiam expressar lá para frente, se você, nesse período de vulnerabilidade, você consegue fazer essa parte alimentar, você trabalhar muito bem essa parte. Então, por exemplo, se você ia ser obeso, você ia desenvolver diabetes, você ser hipertenso, muitas vezes você consegue segurar, né, assim, a expressão desses genes, né, como muitos outros, né, que hoje a gente... Isso, aquilo que o nosso corpo ele tem essa programação que é como se fosse um manual de instruções do que vai acontecer com a gente. Então, quando eu estou lá na concepção, se eu vou ter cabelo claro, se eu vou ter cabelo escuro, a cor que vai ser a minha pele, dos meus olhos, o formato do meu rosto, tem esse manual de instrução dentro das nossas células. E aí, a maneira como a gente vai usar o manual de instrução é igual montar um chuveiro em casa, por exemplo. Eu posso ler o manual e eu posso usar uma faca para apertar um parafuso, posso usar uma chave de fenda. Isso são as maneiras como a gente vai usar o manual, como ele vai nos servir. A mesma coisa é com o nosso código que faz o nosso corpo. Então está lá programado que o nosso cabelo tem que ser de determinado jeito, ou que o nosso peso vai ser de determinada forma, ou que a nossa altura vai ser de determinada forma. Mas a maneira como isso vai acontecer é a expressão. E isso a gente não pode mudar o manual. Não tem como eu mudar a minha constituição. Se eu tenho uma tendência familiar a ter um
uma maior altura, por exemplo, não tem como eu mudar essa tendência, mas eu posso mudar a expressão dela. Então, o meu manual de instrução ele vai ser lido de um outro jeito, de acordo com aquilo que eu como, quanto como, de onde eu vivo, de que poluição que tem no meu ar, na minha água, no meu ambiente. Então, a expressão gênica é a maneira como a gente vai ler esse manual, né? Como o nosso corpo vai ler. E isso depende muito mais do nosso ambiente do que está escrito, né? E levando todos esses fatores em consideração, como que fica o crescimento de meninos e meninas? Eles são iguais ou existe diferença em relação ao gênero? Não, existem diferenças no crescimento entre meninos e meninas, tanto que as curvas de crescimento são diferentes até para meninos e para meninas, certo? Que para a mesma idade, a gente não pode considerar a gente tem que considerar as variabilidades da curva, mas entre meninos e meninas a gente tem essa variação. Agora vamos falar da dor do crescimento. A gente ouve falar que crescer dói, isso é verdade? Crescer dói, mas na verdade, para a gente dizer que é dor de crescimento, você tem que afastar as outras causas, né? Para você dizer, a gente fala que dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão, certo? A gente não pode simplesmente, a criança está com dor, é uma dor de crescimento. Tá? Então, como que a gente vai diferenciar? Tá? Então, é muito comum criança nessa idade, 3, 6 anos, ter essa queixa, né? Principalmente ela é noturna, dor de crescimento, tá? Geralmente é nas duas perninhas, tá? Geralmente na coxa, na perna, no tornozelo, tá? Às vezes a criança refere essa dor e a mãe costuma fazer uma massagem e geralmente melhora. Então, no outro dia ela acorda bem, saudável, sem dor nenhuma, tá? Então, a gente fala que tem uma evolução benigna, né? Mas causa muita ansiedade para a mãe, né? Porque a criança muitas vezes chora com essa dor, né? Mas não é uma coisa diária, ela não é uma dor diária. Então, a gente tem que ficar muito atenta, né? Para ver se não tem inchaço nas articulações, né? Quando a dor é de um lado só, você tem que ficar um pouquinho mais cismado, né? Porque geralmente a dor de crescimento é bilateral, né? Observar se tem alguma alteração, tá? Se teve alguma relação com algum trauma, né? A gente tem que observar. Então, temos que tirar uma história bem feita, tá? Ver como que é o fator que desencadeia essa dor, e muitas vezes a gente precisa investigar, certo? Outras patologias para você dizer que é a dor do crescimento, tá? Pode ter algum problema ósseo, pode ter algum problema articular, né? Algum problema, alguma doença crônica, né? Então a gente tem que... Esse é o Hora da Saúde de hoje, estamos falando sobre alterações no crescimento. Eu continuo com a doutora Rosalina Massaco Yamawaki Murata e com o doutor Marcelo Gobo Júnior. Depois do intervalo, quais os tratamentos para as alterações do crescimento?